Historicamente, é possível argumentar que o documentário nunca teve uma definição muito precisa. Continua corriqueiro retomar alguma versão da definição de documentário como tratamento criativo da realidade, entre aspas, proposta por John Grisham pela primeira vez em 1930. Essa visão reconhece que os documentários são esforços criativos. Ela também deixa sem solução a tensão óbvia entre tratamento criativo e realidade. E assim, com um trecho desse livro excelente do Bill Nichols, que é uma referência e já é a nossa primeira indicação bibliográfica, Introdução ao Documentário, que a gente começa essa nossa primeira videoaula sobre documentário. Meu nome é Leonardo Brant, eu sou documentarista e eu venho aqui falar um pouco da minha experiência como documentarista, como não poderia deixar de ser, já que nós estamos falando da forma, do gênero mais criativo e mais livre de se fazer cinema, né? Diferente dos outros gêneros, que são modelos dramáticos muito fechados, muito bem definidos, o documentário é a maneira mais livre, mais aberta e por isso acessível a qualquer um. E espero que você, que já faça documentários, possa de alguma forma se alimentar daquilo que a gente vai passar de tudo que a gente vai discutir por aqui, nesses nossos 4 encontros, mas também você que deseja entrar nessa seara e ver uma oportunidade de expressão, e aí é um convite, eu quero aproveitar para fazer o convite a partir dessas mal traçadas linhas, que eu vou deixar aqui videografadas, que você se sinta convidada ou convidada a participar desse difícil, mas muito instigante, muito interessante mundo do documentário, ok? Meu desafio nesse primeiro encontro é a gente falar do cenário, né, do documentário hoje no Brasil. O Brasil vive um grande boom de documentários, né? A gente acho que nunca produziu tanto documentário, a gente nunca produziu tanto cinema, mas especificamente tanto documentário, né? A gente não dá conta de contabilizar o volume de documentários que a gente vem fazendo no Brasil. Documentar, que eu digo, é registrar, né? A Cine não dá conta de registrar, né? Até porque é incrível, né? Mas a nossa Agência Nacional de Cinema, que eu não sei, né? Eu tô falando isso em abril de 2021, né? Eu não sei nem se a gente tem Cine ou não tem, se existe ou não existe, porque ela está completamente inoperante, né? Como todo o aparato, todo o sistema cultural brasileiro está, se não está inoperante, ela está operando contra quem faz arte e cultura no Brasil. Isso faz parte do momento que a gente está vivendo. Eu acho que é uma característica do cenário atual que a gente tem que levar em conta e que só reforça a urgência de se fazer documentários e só reforça esse convite que eu venho fazer a você para se engajar nessa luta, porque não existe um momento mais importante para ser documentado e para ser comentado e para ser filmado do que esse que a gente está passando, né? E para falar também que existem algumas oportunidades interessantes de mercado, porque com a questão da pandemia, mas a pandemia só acelerou um processo que já vinha em ritmo bem acelerado, a gente está no momento de refação, né? De reconstrução de parâmetros de mercado e que está deixando todo mundo
todo mundo meio sem saber como agir, e nessa você tem uma oportunidade de entrada no mercado, né? Eu vou ser mais específico, né? Por exemplo, o nosso mercado do audiovisual ele é bem dividido, né? Esse é o mercado de cinema, de televisão, agora tem o mercado de VOD, por exemplo, aí tem o mercado digital, o mercado de VOD. Esse mercado de Video on Demand, esse VOD é Video on Demand, ou seja, você compra conteúdos por demanda, né? Você compra vídeos por demanda, por assinatura, ou você compra avulsamente o seu conteúdo. Ele vem quebrar uma série de paradigmas de mercado, né? De forma que os formatos que você tem, tanto de metragem quanto de procedimentos, de sequência de carreira de um filme. O filme precisa passar primeiro no cinema, depois vai para a TV a cabo, depois vai para o VOD, depois o que a gente chamava de home video. Esse negócio ele está todo sendo replanejado, refeito, reconsiderado a partir do momento que entra Netflix, Prime Video da Amazon, Paramount Plus, Disney Plus, enfim, uma série de novos serviços de assinatura, e uma possibilidade de também sempre é possível, não digo que seja fácil, mas distribuição direta via YouTube, via Vimeo Pro, que você pode alugar o filme diretamente da sua própria plataforma. Então você tem muitas possibilidades hoje de acessar o mercado, vamos dizer assim, acessar o mercado, que eu digo o espectador, né? Então isso está muito mais ao alcance. Não quer dizer que seja fácil, mas isso é uma revolução muito recente, né? E também, sem contar que hoje com um smartphone você consegue fazer um filme completo, né? Filmando em alta definição, editando no próprio smartphone, dando saída com ferramentas inclusive de pós-produção e tudo no próprio smartphone, né? Então acho que as possibilidades são incríveis, né? Hoje de se fazer documentários, e isso abre muitas possibilidades, né? Possibilidades de inserção, inclusive em mercados mais tradicionais, vamos dizer, né? Mercados de cinema, por exemplo, né? Então, falando isso, mas também não quero deixar essa conversa sobre a urgência do documentário relativizada nessa nossa conversa, né? Ou seja, eu só estou falando de oportunidades de mercado porque existe uma urgência de se fazer documentário no Brasil. A gente precisa documentar, a gente precisa contar a história do que está acontecendo hoje no Brasil, né? Eu sei que é uma tarefa cada vez mais difícil, porque os sistemas são estrangulados, o Estado brasileiro controla muito o sistema cultural, e isso, por um lado, é bom, porque muito da produção cultural depende de suporte, de apoio do Estado, mas, por outro lado, nos coloca numa posição de dependência do Estado, que é algo que a gente precisa repensar, rever e restabelecer relação com o Estado, né?
Então, se você trabalha com arte e com cultura, o Estado está presente na sua vida de alguma forma, né? Então, é, é bom a gente refletir sobre isso, porque um dos desafios de quem trabalha com arte e com cultura é repensar essa relação, esse imbricamento entre Estado e, e setor cultural, né? A gente vai ter que pensar sobre isso e reconstruir esse tecido aí que está esgarçado e está num lugar muito complicado, né, nos dias de hoje. Então, o que eu quero com isso é, é deixar um pouco dessa balança, né? Existem sim oportunidades, mas também eu quero dizer que o nosso mercado ele está muito precarizado, é, ou de certa forma você só consegue é, encontrar lugar nesse mercado hoje como está estabelecido. Se você tiver muita audiência, né, você consegue ter ganho por audiência, por exemplo, abrindo um canal do YouTube, distribuindo direto numa dessas plataformas que pagam por acesso. Então, para você poder financiar a sua própria produção com base na visualização do seu conteúdo, fazendo documentário, é um desafio ainda muito difícil, um desafio que a gente ainda precisa conquistar, superar, mas eu acredito que o mercado está amadurecendo a ponto de considerar essas possibilidades de financiamento direto com o público, né? Há de se criar um sistema de financiamento em que a própria sociedade enxergue benefícios na produção documental para poder financiar essa produção, para que a gente possa ter acesso a conteúdos que os instrumentos que a nossa democracia já construiu não são capazes de falar sobre, né? Então, o jornalismo no Brasil ainda não fala sobre determinados assuntos, o cinema, você não consegue alcançar determinados personagens, determinadas histórias, e aí eu sinto uma necessidade muito grande da gente batalhar, é uma luta por autorrepresentação e por multiprotagonismo, né? E que esse convite se estenda para cada vez mais pessoas que possam contar suas histórias via o documentário. Nessa nossa jornada aqui, a gente vai falar um pouco sobre o fazer do documentário, né? Sobre as estruturas necessárias para fazer documentário, esse desafio de fazer documentário, né? Mas eu acho que, ainda falando sobre cenário, é muito importante ressaltar essa questão do acesso, né? É claro que todo mundo quer filmar da melhor maneira possível, com a equipe mais profissional possível, com os melhores equipamentos, para que a gente consiga contar as histórias que a gente quer com a maior integridade possível, né? Mas nada se sobrepõe ao conteúdo. Então, se você tem um bom conteúdo, não é a qualidade da câmera que você gravou, do áudio que você captou, que vão influenciar a apreciação desse conteúdo. É claro que em condições técnicas normais, né? Se você um áudio que você não consegue nem ouvir o que a pessoa fala, você já perdeu a audiência, né? Então,
eu acho que de uma qualidade técnica é, boa nós estamos falando, e nós estamos falando de equipamentos hoje que conseguem um nível de qualidade superior, né? Eu acabei de fazer um documentário na pandemia utilizando áudios gravados pelo próprio celular, pelos smartphones. São áudios incríveis, são áudios de qualidade muito, muito boa. Assim como o vídeo também, né? Eu gravei muito vídeo utilizando smartphone também. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a equipamentos de qualidade por um custo muito acessível, né? Então, é, eu acho que vale a pena a gente falar que esse mercado brasileiro ele tem uma influência muito grande do Estado, ele tem um domínio muito forte, principalmente o mercado de cinema, um domínio muito forte das chamadas majors norte-americanas, né, que detém o oligopólio de todo o sistema de distribuição e exibição, né, principalmente de cinema, mas também estou falando de TVs a cabo e etc. E a gente tem alguns dispositivos legais que nos ajudaram a criar novos espaços para a produção nacional, né? E isso possibilitou abrir um caminho para que a gente entrasse. Esse caminho já está aberto, as pessoas, a indústria já enxerga a produção nacional como como algo viável e factível, só que a gente ainda tem um gap aí de financiamento da produção, né? Porque durante muito tempo o Estado subsidiou os custos de produção das TVs. Então hoje é difícil você pegar um canal de TV que banque uma produção porque ele está acostumado a bancar essa produção nacional com o dinheiro da Ancine, que simplesmente não existe mais porque a Ancine está paralisada, né? Então a gente tem alguns desafios desse tipo de mercado que a gente vai precisar acomodar, né? A produção nacional à realidade do mercado, né? E considerando que o mercado de TV a cabo está em franco declínio, né? Então é difícil imaginar que esse mercado vai ter mais dinheiro para investir em produção nacional, né? É mais fácil a gente pensar nos outros mercados, como video on demand, plataformas de streaming, né? E esse é um mercado que vem comprando muito produto nacional, mas ao mesmo tempo não dá conta de abarcar toda a produção nacional, né? É um funil muito grande, né? É quase peneira de jogador de futebol, né? Você tem centenas de milhares de produtores de conteúdo e você tem lá a Netflix que acaba bancando 5 ou 6 conteúdos no ano. Isso não dá conta de resolver o problema, a questão da produção nacional, né? Mas ainda assim são novas oportunidades de mercado que a gente enxerga e que só vão crescer porque novas plataformas estão vindo e ainda existem sempre existe o acesso direto a canais como, né, plataformas como o YouTube, o próprio Vimeo, que eu já citei, que você consegue distribuir diretamente para o público e consegue ter um recurso direto, tanto com financiamento direto do seu público, quanto com sistemas cruzados, né, de financiamento, como patrocínio, anúncios e etc., né? Então, o quadro
para a produção documental no Brasil. Eu sinto que é um quadro muito favorável, embora seja ainda um desafio muito difícil, né? Eu acho que não tem hoje um documentarista, ou eu diria até um profissional da área do audiovisual que não esteja muito preocupado com a própria subsistência hoje em dia, embora estejamos falando de um momento de franco crescimento do, do setor, né? Porque com a pandemia as pessoas estão mais em casa, estão consumindo muito mais conteúdo, então nós estamos falando de uma oportunidade muito grande para quem produz, né? Esses conteúdos, né? Mas com todas essas dificuldades que o mercado brasileiro impõe, né? Então espero ter falado um pouquinho sobre essa questão da situação do mercado atual e do documentário, né, dos desafios de se fazer o documentário, né, um documentário, como eu disse, um, um gênero muito livre, muito aberto, muito acessível, mas não por isso mais fácil, né? Acho que o desafio de fazer, de dominar a linguagem, de se estabelecer, não quero passar a impressão de que é algo fácil e que basta ligar uma câmera que você está fazendo documentário. Muito pelo contrário. É algo que exige muito estudo, muito trabalho, muita preparação, muito planejamento, mas também eu não quero dizer isso para te afastar desse desafio, né? Muito pelo contrário. Às vezes começando ligando uma câmera e gravando que a gente vai se interessando e vai dominando todas essas ferramentas, desde as ferramentas narrativas de como contar a história, né, até as mais técnicas, né, de como enquadrar direito, captar bem um áudio, entrevistar de forma inteligente e instigante, conseguir concatenar isso em história, conseguir transformar essa história em algo atrativo para a sociedade, né? Então é isso. Aguardo vocês nas próximas videoaulas e a gente continua essa conversa, ok? Até mais!